Fala galera ligada no Pautas e Táticas, passada a segunda semana dos jogos de volta das oitavas de final da Champions League. Agora sim temos os 8 classificados para a próxima fase, as quartas de final. E pode-se dizer que essa foi uma semana de muitas surpresas, né? Todas as equipes visitantes se classificando, um Chelsea conseguindo uma vitória protocolar, um Atlético de Madrid muito aguerrido conseguindo vencer o poderoso Manchester United no Old Trafford, e pelo menos duas zebras nas duas últimas partidas, ou melhor, nas duas outras partidas. O Benfica surpreendendo o Ajax na Holanda e também o Villarreal conseguindo uma vitória muito contundente na Itália contra a Juventus. Então vamos destrinchar esses jogos. Claro, 2 jogos aconteceram na terça e 2 na quarta, simultaneamente. Então tive que dar atenção especial a pelo menos 2 deles, e esses eu vou destrinchar um pouco mais. Os outros vou fazer comentários pontuais. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se já é inscrito, muito obrigado. Assista o vídeo até o final, principalmente você que já é novo, para se convencer de que se inscrever no Pautas e Táticas é uma boa forma também de você se inteirar sobre futebol, se entreter também sobre o nosso esporte, e a confiança que o nosso conteúdo é de qualidade, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelos jogos mais recentes, pelos jogos de quarta-feira e pela partida mais protocolar, que foi a do Chelsea contra o Lille. Eu não assisti esse jogo, o jogo já estava mais ou menos encaminhado, 2-0 na partida de ida para o clube inglês. Muita gente já sabia que era a equipe com um desnível maior, né? Entre os primeiros e segundos colocados. O Chelsea era o segundo colocado que todo mundo queria evitar, e o Lille, o primeiro colocado que todo mundo queria enfrentar. E acabou que deu esse confronto. O Chelsea venceu os 2 jogos, começou perdendo com um gol de pênalti a partida lá na França, gol do Burak Yilmaz, empatou no finalzinho do primeiro tempo com o Pulisic e virou ali aos 71 minutos com a Azpilicueta, uma vitória bem protocolar. Vendo aqui os números do jogo, foi uma partida até equilibrada, 8 finalizações para cada lado, Chelsea com um pouco mais de posse de bola. Então, Chelsea que é um fio desencapado para qualquer um que enfrentar, e com certeza era o tiro certo, o chute certo ali, o palpite mais que dava para cravar de que iria se classificar nessa semana. Então acabou acontecendo, por isso eu chamei essa vitória de protocolar. Como eu não assisti a essa partida, eu não tenho muito para falar especificamente sobre ela, apenas que o Chelsea conseguiu uma classificação que já era bastante esperada. Já no outro jogo do dia, esse sim eu acompanhei e confesso que estava me decepcionando muito com a qualidade no jogo. Era um dos confrontos mais esperados pelo equilíbrio. Era muito difícil cravar quem iria vencer. Eu inclusive acreditava que o Villarreal tinha perdido a chance de se classificar ao ter empatado a partida na Espanha. Achava que a chance que o Villarreal tinha era vencer na Espanha, porque na Itália ia ser muito difícil de derrotar a Juventus dentro de seus domínios, ou seja, longe do Madrigal, para o Villarreal. E a partida estava se desenhando para isso, né? Porque a Juventus fez um primeiro tempo muito bom, né? Finalizando muito mais, foram 9 finalizações apenas na primeira etapa. Então, e do segundo tempo ficou ali uns 30 minutos rodeando a área do Villarreal, tocando a bola de um lado para o outro. O Villarreal, dentro daquela proposta do Unai Emery de esperar para contra-atacar, explorar a velocidade dos seus jogadores. Inclusive, um jogador que eu gosto muito do Villarreal acabou não atuando, né, no jogo de hoje, que foi o Danjuma, um pontinha rápido. Não jogou na partida de hoje e era uma grande válvula de escape da equipe. E o Gerard Moreno, que é o grande centroavante, a grande referência de gols, começou no banco, mas saiu do banco para poder abrir o placar aos 33 minutos do segundo tempo de pênalti. 1-0, mas a Juventus prometia ainda ir para cima, ainda buscar o empate que levaria a partida para a prorrogação. Mas aí sai o gol do Pau Torres de cabeça e praticamente sela o resultado por 2-0, mas ainda havia tempo para o Villarreal encaixar mais um contra-ataque, de novo com o Moreno, esperando ali o momento certo, rolando a bola para trás, e aí na finalização a bola explode no braço do De Ligt, pênalti novamente. E aí o autor do gol foi o Grönewald, nem sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas já nos acréscimos do segundo tempo, colocando números finais no jogo. 3-0 para o Villarreal. O atual campeão da Europa League segue vivo na Champions League, uma equipe que mal consegue se classificar para a competição e já chegando ali entre os 8. Com certeza é uma das maiores zebras, uma das maiores um dos maiores resultados mais surpreendentes, digamos assim, nessas oitavas de final. Porém,
no momento que saiu o sorteio, eu esperava realmente o confronto equilibrado e não duvidava que o Villarreal se classificasse. Só que passado o primeiro confronto, em que o Villarreal não consegue vencer dentro da Espanha, e a Juventus tendo uma certa melhora nessas últimas semanas, nessas últimas partidas da temporada, eu considerava a Juventus favorita a se classificar e fui surpreendido principalmente por esse placar dilatado, né? 3-0, com certeza isso fugiu muito do roteiro que todo mundo estava esperando. E outra coisa que fugiu muito do roteiro foi a classificação do Benfica na Holanda. Um confronto entre uma equipe que heroicamente conseguiu a sua classificação num grupo que tinha Bayern e Barcelona, jogando o Barcelona para a Europa League, mas uma equipe que vinha mal das pernas no Campeonato Português, que chegou a demitir o Jorge Jesus, que está jogando com um técnico interino, mas que conseguiu suportar e segurar a pressão do Ajax em casa, empatou o jogo por 2-2, mas sem nenhum tipo de vantagem, né? Foi para a Holanda realmente como franco atirador contra uma equipe que fez 100% de aproveitamento na fase de grupos e que era muito favorita para o confronto, que era a equipe do Ajax. Mesmo assim, o Benfica foi lá dentro da sua proposta de se fechar, apenas 31% de posse de bola, e venceu o jogo por 1-0, gol de cabeça do Darwin Núñez, né, no segundo tempo, aos 77 minutos, e suportando ainda uma grande pressão do Ajax, que chegou inclusive a abrir o placar com o Haller no primeiro tempo, mas o gol estava impedido, né? Na origem do lance o Tadic estava um pouco mais adiantado. Então, o que falar, né, dessa classificação do Benfica? Uma classificação heróica. Outros números do jogo: 16 finalizações do Ajax contra 4 do Benfica. Porém, dessas 16, apenas 2 no alvo do Ajax, então faltou pontaria para a equipe do Erik ten Hag. Inclusive, é mais uma equipe, né, que eu fiz uma análise, que eu considerei como uma das 5 melhores equipes da fase de grupos da Champions, e talvez eu esteja até subestimando o meu alcance, né? Claro que tô brincando em relação a isso, mas alguns inscritos até brincam comigo em off e tal, falam comigo no privado, às vezes até nos comentários, que quando eu faço a análise eu tô dando arma pro adversário estudar o time e conseguir explorar os pontos fracos. E um dos pontos fracos do Ajax justamente era essa transição, era essa recomposição quando o time perde a bola e é contra-atacado, porque esvazia bastante o meio-campo e deixa a defesa muito exposta. Não foi num contra-ataque que o Benfica fez o gol, né? Foi num gol de cabeça. Mas sofreu muito nos contra-ataques a equipe do Ajax. Muito não, né? Porque foram apenas 4 finalizações. Mas teve algum sofrimento com essa proposta de jogo, que era muito clara quando uma equipe é franca atiradora contra um time que tem geralmente muita posse de bola. Tem isso no seu DNA. E tem isso como ponto fraco, né? Não conseguir segurar os contra-ataques. É óbvio que a estratégia do adversário vai ser essa. Nem precisou assistir a videoanálise aqui do canal, não. Mas parabéns ao Benfica, né, que conseguiu a classificação, uma classificação heróica. Com certeza, se saísse no sorteio Benfica e Villarreal, seria um dos confrontos dos mais equilibrados. E teríamos aí pelo menos um semifinalista inesperado nessa edição da Champions League. E eu quero dar uma atenção um pouco mais especial. Só também ressaltando, né? O Benfica chegou a perder a oportunidade de ampliar o placar nesse jogo num contra-ataque com o Yaremchuk, que acabou perdendo tempo ali. E o Ajax também teve a oportunidade de empatar o jogo e levar para a prorrogação, mas além de ter perdido o gol, ele também estava em posição irregular, então ficou nisso mesmo, 1-0 para a equipe portuguesa, que avança então para as quartas de final. E agora sim eu quero dar uma atenção muito especial, esse é até um pouco mais extenso, para falar do que aconteceu no jogo entre Manchester United e Atlético de Madrid. E eu quero falar muito sobre o que a gente pensa de times que tem o Cristiano Ronaldo. Isso vale também para a Juventus das últimas temporadas, já que ele atuou por lá nas últimas 3 edições do torneio e também não foi tão bem sucedido assim. Sempre que um time como o Cristiano Ronaldo está disputando uma Champions, a nossa tendência é não eliminar ele de véspera por confiar no incrível poder de decisão que o Cristiano tem, né? Principalmente no poder de finalização. É um dos maiores finalizadores da história do futebol. Mas desde que ele deixou o Real Madrid em 2018, o Gajo tem sido um jogador assim que decide muitos jogos de 3 pontos e poucas classificações, né? Isso não é opinião, isso é fato. É fato, a gente tem que aceitar isso, o jogador está envelhecendo, né? Na sua primeira Champions com a Juve, por exemplo, fez um hat-trick contra o mesmo Atlético de Madrid, que agora
o eliminou, né, agora ele atuando pelo Manchester United, eram os últimos resquícios do ainda muito decisivo jogador do Real Madrid. Inclusive, ele também marca nas partidas contra o Ajax nas quartas de final, naquela edição da Champions, o que deu a impressão de que ele fez o que pôde, mas não tinha um coletivo que acompanhava a sua qualidade. Então muita gente começou a questionar se o time da Juventus estava à altura do Cristiano Ronaldo. Então, nas 2 Champions seguidas com a Juventus, 2 eliminações nas oitavas de final, muito frustrantes também para o Cristiano, diante do Lyon e diante do Porto, respectivamente, em ambas as temporadas. A Juventus também caiu seu nível no cenário nacional nessas temporadas, venceu o Italiano de 2020 com apenas 1 ponto de vantagem e não só perdeu o título depois de 9 seguidos em 2021, mas teve que brigar por vaga na Champions seguinte, na última rodada, e inclusive decepcionou aí, sendo eliminado pelo Villarreal da forma que foi. Ficou em 4º lugar, inclusive sem o Cristiano Ronaldo, naquele jogo derradeiro que ia decidir se realmente a Juventus iria se classificar ou se o Napoli iria se classificar para essa edição da Champions. Daí o português mudou de ares, se transferiu para o Manchester United, a casa onde ele se notabilizou para o futebol mundial. E mesmo aos 37 anos se mostrava decisivo. Ele salvou o United de derrotas, muitas derrotas, né? Na primeira fase, inclusive na fase de grupos em que o United caiu no grupo com o Villarreal. Foram partidas épicas contra o Villarreal, chegou a perder uma partida para o Young Boys, confrontos muito difíceis também contra o Atalanta. E recentemente, inclusive, o Cristiano marcou seu primeiro hat-trick, né, nesse retorno ao Old Trafford, na vitória contra o Tottenham por 3-2. Então, Cristiano Ronaldo, que nessa partida contra o Atlético de Madrid mostrou muita vontade de ganhar o jogo, se movimentou bastante, chegou a dar um carrinho impedindo uma saída de bola do Atlético no primeiro tempo, e muito por conta dele, muita gente tratou o United como favorito à classificação. Se tem Cristiano Ronaldo, então ele pode dar a classificação para a equipe. Mas o cenário para o jogo, né, que se imaginava foi o que aconteceu. O United em cima do Atlético de Madrid, né, que se defendia, tentaria um espaço para contra-atacar, jogando em casa, se esperava um United com mais posse, mais volume de jogo, mais finalizações, e para quem tem um dos melhores finalizadores da história do futebol, o normal é acreditar que o Atlético não iria suportar 90 minutos sem tomar gol. Então, o que aconteceu foi que o cenário foi o pior possível para o Manchester United. O Atlético abriu o placar primeiro com o Renan Lodge, ala esquerda aparecendo na área para fazer gol de cabeça, e com isso o relógio passou a ser inimigo do United no jogo. O Atlético teria o placar a seu favor, um adversário desesperado na busca pelo gol, expondo cada vez mais uma zaga muito criticada nos últimos jogos, principalmente por conta do capitão do time, o Harry Maguire. E aí o Rangnick começa a fazer substituições que também denotavam esse desespero do Manchester United. Ele aumentou a estatura da equipe, né, com as entradas do Matic e do Pogba, aumentou a presença de área, colocando o Rashford e o Cavani também no time, sacou o próprio Maguire com a entrada do Mata, que era mais um para lançar a bola na área, e mostrando qual seria a intenção do Manchester United, o chuveirinho. Só que o Rangnick, na minha opinião, ele se comportou como se a classificação do United dependesse de apenas o gol de empate. Caso ele saísse, a equipe estaria totalmente desorganizada para suportar mais meia hora de futebol. Mas aceitando esse cenário que se desenhava, o Simeone também foi fortalecendo sua defesa, né, com a entrada de nomes como Felipe, né, zagueiro brasileiro, o volante com o Dobiá, que fez um ótimo jogo de ida e começou no banco, e dificultou ainda mais a tarefa do United de fazer gols. Inclusive o Cristiano Ronaldo, que a gente confiava na classificação do United por conta da presença dele, ele não finalizou nenhuma no alvo. Inclusive uma finalização de voleio, que ele pega, inclusive no segundo tempo já. Mas ele estava impedindo, então nem entra para a estatística aquela finalização que inclusive o Oblak conseguiu defender. O Atlético sempre foi um time muito chato de derrotar nas mata-matas, principalmente por saber se defender como poucos. O Oblak fez 2 grandes defesas, 1-0 aberto no primeiro tempo, se manteve até o final. E o United há muito tempo não consegue chegar a fases mais agudas da competição com constância, né? Às vezes até deixa de se classificar para a Champions League, é eliminado na fase de grupos. Esse cenário não é novo, mas com o Cristiano Ronaldo poderia ter sido diferente. A nossa tendência sempre é achar que com a presença dele dá para conseguir um cenário novo. Então muita gente tratou o United como favorito, eu inclusive, por conta da presença do Cristiano Ronaldo.
poderia ter sido diferente se ele não tivesse com 37 anos de idade. Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que ter. Claro que ele ainda vai decidir muitos jogos, é um craque de bola, nunca vai deixar de finalizar, nem quando se aposentar e participar daqueles joguinhos de exibição, a gente ainda vai ver muita qualidade na finalização do Cristiano Ronaldo, até por conta de como ele cuida bem do corpo dele, como ele está conseguindo ampliar, né, conseguindo ser longevo, superou aí a marca aí recente de gols oficiais, né, se tornando o maior artilheiro da história do futebol. Só que ele não vai decidir tantos jogos, não vai ter tantas grandes atuações como ele estava no auge. E isso é normal, né? Essas atuações vão se tornar cada vez mais raras mesmo. Acho que a gente tem que aceitar isso e não tem que achar ninguém maluco por pensar diferente. Então, talvez, essa aqui já é uma opinião minha, a gente pode debater nos comentários, talvez ele seja cada vez mais uma máquina de resolver partidas e cada vez menos um jogador que vai decidir classificações ou decidir campeonatos, decidir títulos. Não foi dessa vez, e o Simeone teve sua primeira vitória em mata-mata contra o artilheiro português. Inclusive, parecia até a cena de Libertadores, né? Ele saindo correndo, né, pro vestiário e uma chuva de copo de cerveja e outras coisas ali em cima dele. Técnico argentino que, inclusive, outro capítulo à parte que eu quero falar, é muito cobrado nos últimos tempos, né, por não conseguir extrair mais que o futebol demasiadamente defensivo, ainda que com um elenco cada vez mais recheado, mais reforçado. Não tem mais aquela história de o Atlético de Madrid ser um coitadinho, e ele consegue fazer um Atlético de Madrid olhar no olho do gigante. Hoje o Atlético de Madrid é um gigante também, tanto no cenário nacional como no cenário europeu. É um time que, quando você enfrenta no mata-mata de Champions, você tem que respeitar. Só que ele mostra que ainda funciona muito bem quando ele faz o simples que dá certo, que é defender e se contra-atacar. O time do Atlético de Madrid, os times do Simeone, os times que ele monta, são um dos times mais difíceis de enfrentar no mata-mata, né, dos últimos anos. Se defende muito bem, contra-golpeia muito bem também. Então é um time de solidez, de marcação muito forte em bloco baixo. É muito difícil superar as defesas do Simeone. Então, às vezes, esse requinte de bom futebol, que o neutro quer assistir, não dá a competitividade que o clube precisa e que o torcedor daquele time se habituou a ver, que fez do Atlético de Madrid um time que mudou de prateleira com o Simeone nessa década, na última década. O Simeone ainda é um dos melhores técnicos do mundo e talvez o que melhor saiba se defender em mata-mata. Então, por que a gente vai cobrar ele mais do que isso? Porque a gente quer ver um futebol mais bem jogado, com mais qualidade. Não esperem do Simeone isso, mas esperem do Simeone, esperem do Atlético de Madrid, enquanto o Simeone ainda estiver lá, um time muito difícil de se encarar, principalmente por conta dessa solidez defensiva. Então, até me estendi mais para falar sobre essa partida entre United e Atlético de Madrid, porque foi a partida que eu acompanhei com mais atenção nessa semana de Champions League. Acho, inclusive, que essas quatro equipes que se classificaram nessa semana não são favoritas. Se elas enfrentarem as 4 equipes que se classificaram na semana passada, a tendência é que essas 4 equipes de semana passada se classifiquem para a semifinal. Claro, Atlético e Chelsea são equipes que merecem uma atenção especial, e se der esse confronto, com certeza a gente vai ter pelo menos aí 2 jogos muito grandes para poder acompanhar. Mas tem um certo espaçamento, né, de níveis aí entre as equipes que se classificaram semana passada: Bayern, Real Madrid, Manchester City e Liverpool, e as 4 equipes que se classificaram essa semana: Chelsea, Atlético de Madrid, que são equipes muito fortes, volto a repetir, e as 2 zebras, digamos assim, o Villarreal e Benfica. 2 surpresas, melhor dizendo, para não ficar com um tom pejorativo. Então, o que vocês acharam aí das partidas dessa semana? Quais são os confrontos que vocês querem ver nas quartas de final? Gostaram dos resultados? Vamos debater aí nos comentários, falar um pouco aí sobre a qualidade do time do Atlético de Madrid, como a gente debateu, sobre a vida útil, digamos assim, do Cristiano Ronaldo, se a gente ainda tem que realmente tratar as equipes que ele atua, seja o United, seja outra qualquer, caso ele deixe o time do Old Trafford na próxima temporada, continue jogando a Champions League. A gente ainda tem que continuar depositando esperança até o último minuto, mesmo que o time dele não seja favorito para o confronto. Nem era o caso agora. Achava muito nivelado esse confronto, e nivelado por baixo pelo mau futebol que estavam jogando. Mas a gente ainda tem que depositar essas esperanças. Acho que esse é o principal debate, o debate central do vídeo de hoje. Vamos comentar e vamos debater por aqui. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!